Oi, queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem, eu tô muito animada pro vídeo de hoje, sabe por quê? Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que eu gosto muito, que é estudos e o curso que eu tô fazendo, que é publicidade e propaganda. Eu terminei o primeiro semestre já, então no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei do primeiro semestre, qual foi a minha experiência com ele, quais foram as minhas dificuldades, contar pra vocês mesmo a minha experiência, porque eu tô falando pra vocês, eu contei pra vocês que eu ia entrar, né, no começo do ano, fiz até vídeo de material escolar, vou deixar ele aqui no card pra vocês desse lado aqui, e quem quiser assistir, vai lá assistir. Então se você já se interessou pelo assunto do vídeo de hoje, não se esquece de clicar em gostei, quanto mais gostei tiver nesses vídeos, mais eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo, e também não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, tá bom? Vamos lá. Vou sanar algumas dúvidas aí que possam aparecer nos comentários. Eu tô cursando publicidade e propaganda na Universidade Cruzeiro do Sul. Então, agora eu queria começar falando pra vocês quais eram as minhas expectativas pro começo do curso, né? Pro primeiro semestre. O porquê de eu ter escolhido publicidade e propaganda. Bom, eu lembro que no começo do curso eu não tava, com muita expectativa, porque não é a primeira vez que eu entro na universidade, numa faculdade, num curso de graduação. A primeira tentativa de curso de graduação foi design digital, que eu tenho até alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Eu vou linkar eles aqui no card pra vocês também. Como naquela primeira experiência eu já tava com muita expectativa, eu criei muita expectativa e quebrei a cara, eu decidi que dessa vez eu não ia criar expectativa e eu ia meio que me surpreender com o que o curso tivesse a me oferecer. Então eu fui sem expectativa nenhuma, fui de coração aberto mesmo, só me entreguei, sabe? Eu lembro que eu não tinha certeza se era realmente isso que eu queria. Eu ainda não tenho 100% de certeza se é isso mesmo que eu quero, porque eu tenho alguns sonhos que eles colidem com essa profissão, que não são desse ramo dessa profissão, mas é uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto muito, e que tem a ver com o canal aqui também, e eu acho super legal, sabe, trabalhar com isso. É um ambiente totalmente diferente do que eu imaginava, é uma profissão totalmente diferente do que eu imaginava, não é só esses estereótipos que a gente vê em filme, em novela, esse tipo de coisa, sabe? É uma coisa que é legal, sim, é uma coisa descontraída, extrovertida, só que também é uma coisa que requer muito trabalho, sabe? De você ficar lá, mano, ligadão no 220 lá no negócio que você tá fazendo e dar o melhor de você. Eu acho que toda profissão a gente tem que ter isso de dar o melhor da gente, né, pra conseguir fazer as coisas, mas eu sinto que o publicitário, ele é o que mais dá alma, coração, corpo, energia, tudo, em tudo que ele for fazer. E era isso, eu fui de coração aberto, sem muita expectativa, porque eu não queria quebrar a cara de novo, e eu acabei gostando, gente, mais do que eu imaginava. Esse primeiro semestre eu tive 9 matérias, sendo que uma delas era online e as outras eram presenciais. Bom, vou falar conforme a sequência da semana, tá? De segunda até sexta-feira. De segunda-feira eu tive aula de História da Publicidade e Propaganda e de Teorias e Técnicas da Publicidade e Propaganda. História da Publicidade e Propaganda foi uma matéria assim que era aquela relação de amor e ódio, sabe? Porque eu sabia que era uma matéria muito importante pra eu conhecer a profissão, toda a história da profissão, dessa área, né, da comunicação. Então é importante que eu saiba disso, mas também era aquela matéria que eu não tinha vontade muito de ir pra aula, sabe? Porque era meio chato, mas a gente tinha que ir, né? Porque eu me forcei, na verdade, muito a me interessar por essa matéria. E eu acabei gostando, então por isso que é uma relação de amor e ódio. Nessa profissão, como eu já falei pra vocês, a gente aprende qual é a história da publicidade e propaganda, de onde surgiu, quais foram as fases da publicidade e propaganda, o porquê que é essencial ter a publicidade e propaganda no mundo, quais são os tipos de meio de comunicação, que é rádio, TV, internet, jornal, esse tipo de coisa. Então ela dá uma base bem grande assim pra quem tá iniciando, pra quem tá entrando no curso, pra entender mais ou menos o que tá acontecendo ali, o que a pessoa vai se tornar, que parte da história que ela tá fazendo ali. E de teorias e técnicas de publicidade e propaganda, era como se fosse uma introdução de publicidade e propaganda. Eu acho que o nome da matéria seria muito melhor se fosse essa, Introdução à Publicidade e Propaganda. A gente teve uma passada rápida, assim, sobre todos os conceitos que a gente vai aprender mais pra frente nos outros semestres mais focado. Então eu aprendi um pouco sobre marketing, a publicidade e propaganda também, como funciona uma agência de publicidade e propaganda. Então foi, mais pra
direcionar você mesmo, pra você entender o que você tava estudando ali. E foi uma matéria também que eu não gostei muito, principalmente porque teve a parte de marketing, e eu descobri que marketing é muito chato. Eu não gosto. Foi uma matéria também que eu me puxei muito a estudar, que eu não ficava animada, sabe? De terça-feira eu tive aula de História Social da Comunicação e de Linguagem Midiática e Transmídia. História Social da Comunicação era uma matéria sobre a história mesmo da comunicação da nossa sociedade. De onde surgiu a escrita, a fala, a evolução da escrita e da fala, por que é importante. Então foi todo esse processo da comunicação, do que a gente aprendeu muita coisa no ensino médio, na escola, só que foi mais pra relembrar mesmo e pra focar nisso, pra gente conhecer a história da comunicação. Essa matéria eu achei mais legal, né, mais de boa. E Linguagem Midiática e Transmídia era uma matéria mais focada na área de publicidade e propaganda. A gente aprendeu sobre as linguagens que são usadas nas mídias, né, o que é transmídia, o que é mídia, o que é cross-mídia, hipermídia, e também a gente aprendeu sobre função, sobre... não é função matemática, tá, gente? Os tipos de linguagem que a gente tem numa imagem publicitária, por exemplo. A gente aprendeu também sobre signo linguístico, que foi bem difícil pra eu entender, mas eu consegui entender. E, né, agora faz parte da minha vida signo linguístico. Tudo na minha vida agora tem signo linguístico. Mas foi uma matéria que eu gostei bastante também, porque era mais focada na área. E eu achei super bacana, super legal. De quarta-feira eu tive aula de Economia Criativa e de História Estética da Arte, que era História da Arte. De Economia Criativa a gente aprendeu sobre essa área da economia, né, que tá bem crescente hoje em dia, que é uma economia onde as pessoas são empreendedoras, mas empreendedoras criativas. E elas procuram coisas que envolvam a criatividade pra conseguir ganhar dinheiro com isso. E o publicitário, ele tá nesse meio de economia criativa. Então a gente teve aula nessa economia criativa de briefing, de processo criativo, teve o conceito do design thinking e também explicou pra gente como que é essa tal de economia criativa, o porquê que ela é importante na sociedade, que ela é uma área que tá crescendo muito hoje em dia. É uma matéria que foi bem legal, assim, foi uma das matérias mais leves do semestre. História e Estética da Arte, a gente aprendeu sobre todos os períodos históricos da arte, né? Desde a pré-história até os tempos modernos. E foi uma matéria que no começo eu fiquei bem relutante. Eu fiquei, mano, pra que eu vou aprender sobre história da arte, velho? Que desnecessário, que chato. Mas não, no final do semestre eu já tava bem mais alegrezinha com essa matéria, sabe? Eu tava bem mais ali no meio e tal, porque eu me esforcei, eu estudei e eu consegui entender a matéria, eu consegui aprender muita coisa. Foi uma das matérias que eu gostei muito também, né? Porque eu gosto muito de arte, eu gosto de museu, de exposição. Então foi muito bom, assim, porque ela acrescentou tanto na minha formação de publicitária, tanto na minha formação pessoal, assim, sabe? Porque, como eu falei, eu gosto muito de museu, essas coisas, e eu ter esse conhecimento de arte, eu consigo entender muito mais as exposições que eu for, museus, até mesmo, tipo, eu tô andando na rua, eu consigo identificar as artes dos períodos artísticos, então é muito legal. Eu gostei bastante dessa matéria, apesar de ter sido bem puxada e um pouquinho chata, mas eu gostei, no final eu acabei gostando. E na quinta-feira, que era o meu último dia de aula na presencial na faculdade, eu tive aula de linguagem audiovisual e de análise de macroambiente contemporâneo, que era a história do mundo. De linguagem audiovisual foi uma das matérias também que foi bem focada na profissão. Eu aprendi sobre enquadramento, sobre ângulo de câmera, sobre som, imagem, sobre decupagem, né, pra você fazer lá o storyboard, pra você conseguir fazer os seus trabalhos. Foi uma matéria que eu gostei muito, tanto que foi a única matéria que eu consegui fechar com 10, gente. Então, é uma matéria que eu gostei muito, acho que é a minha matéria favorita do semestre, porque também, além de acrescentar no que eu já sabia, né, por causa do canal, me fez ter uma noção muito maior, assim, então eu gostei muito, foi uma das matérias, como eu já falei pra vocês, que eu mais gostei. E a outra matéria, que é de História do Mundo, análise de macroambientes, foi uma matéria sobre história, então a gente aprendeu sobre guerras, sobre os períodos históricos do mundo. Foi como se fosse uma aula de história do ensino médio da escola, só que relembrando tudo, assim, tipo, passando em tudo. As guerras da Oriente Médio que tá tendo até hoje. Então foi uma matéria bem geralzona, assim, de história. Gostei? Não.
Eu não gosto muito de história, assim, que fala sobre o mundo. Ainda mais quando é, tipo, algo muito rápido, assim, sabe? Que dá um geralzão pra gente. Eu gosto quando é algo mais modulado, algo mais calmo, que a gente consegue pensar, debater, conversar sobre isso. Como foi algo, tipo, de um semestre só, foi algo muito rápido, com muita informação e muito conteúdo. Então eu acabei não conseguindo acompanhar por completo. Foi bom, sim, né? Porque a gente tem que, como publicitário, a gente tem que saber sobre tudo isso, sobre história do mundo, história da arte, a gente tem que ter conhecimento dessas coisas, porque senão a gente não consegue fazer uma campanha ou um trabalho profundo, que as pessoas tenham uma crítica social por trás, porque também é papel do publicitário ter esse papel de crítica, né, trazer a crítica pra vida das pessoas, então é importante sim aprender história, essas coisas. Mas que eu gostei, eu não gostei não, gente, vou ser bem sincera aqui com vocês. E a matéria online que eu tive, eu não tinha aula de sexta-feira, seria a matéria online, só que eu fazia nas horas vagas dos horários da semana. Chamava Mercado e Organização de Trabalho, que na matéria eles ensinavam pra gente, explicavam como que era o mercado de trabalho de um publicitário, que áreas a gente pode seguir, como desenvolver um bom currículo, como desenvolver um portfólio, esse tipo de coisa, mais pra quem tá iniciando nessa carreira, quer entender como funciona, pra dar uma base pra gente de como funciona o mercado de trabalho da publicidade. Então essas foram as matérias que eu tive, gente. Eu tive alguns trabalhos super legais dessas matérias. Tive trabalhos que eu tive que fazer documentário, tive que fazer vídeo, tive que fazer storytelling, tive que fazer campanhas publicitárias, tive que fazer trabalhos escritos, então foi vários trabalhos legais. Eu vou tentar colocar tudo numa pasta no Google Drive e disponibilizar o link pra vocês aqui embaixo, pra quem tiver interesse de ver mais os trabalhos e ter uma noção do que te espera no primeiro semestre da faculdade, né? Claro que não na sua universidade, se você for fazer numa diferente da minha, pode ser que as matérias mudem, mas a base é sempre a mesma, assim, né? Porque o primeiro semestre é uma base mesmo, que a gente tem que ter pra conseguir depois nos outros semestres ter uma base maior de conhecimento para fazer os trabalhos e para entender as outras matérias. Então, pode ser que tenha muita coisa parecida com a minha faculdade, mas pode ser que tenha muita coisa diferente também. Bom, os professores, eles indicaram alguns livros pra gente ler. Não consegui ler todos inteiro, porque, como eu falei pra vocês, eu trabalho, eu não tenho tempo nem habilidade pra ler tudo assim tão rápido, porque são livros grandes, mas eu pretendo ler com calma, eu vou lendo tudo aos poucos. E leitura é muito importante também pra você que quer fazer faculdade de publicidade e propaganda, porque a gente tem que ter conhecimento técnico e prático pra gente se dar bem nessa profissão. Se você sabe só o técnico, não é muito bom, e se você sabe só o teórico, também não é muito bom. Você tem que ter a base dos dois. Então, ler livros sobre a profissão, ler livros sobre as partes da agência de criação, redação publicitária, esse tipo de coisa. Ler livros também que acrescentem na sua vida pessoal, ler livros que falem sobre coisas do mundo, ler livros críticos. Esse tipo de coisa é muito importante para a formação de publicitário. Eu peguei alguns livros agora na biblioteca, nesse final de semestre, para ler nas férias. E um dos livros que um professor indicou foi esse daqui, Propaganda, Teoria, Técnica e Prática, que ele fala sobre tudo da publicidade e propaganda, todas as partes, tudo mesmo. Ele é um guia completo sobre a propaganda. Então é super importante que vocês leiam, né? Que vocês que estiverem interessados a ler. Eu não comprei esse livro, é livro da biblioteca, porque livro universitário, gente, é muito caro, tipo de 60 até 120 reais. É muito caro pra dar num livro, pelo menos eu acho. Só que tem alguns livros que a gente vai ter que comprar mesmo. Eu não comprei nenhum esse semestre, mas eu acho que até o final do curso eu vou ter que comprar alguns livros sim. Então eu indico pra vocês lerem esse livro nesse primeiro semestre aqui, pra vocês terem uma base de tudo, pra vocês, né, entenderem mais sobre a profissão. E um outro livro que eu tava pesquisando na internet, muitas pessoas indicaram que lesse nesse começo de curso, é esse daqui, Propaganda de A a Z. Ele é como se fosse no mesmo estilo daquele outro, só que ele é bem menor, olha. E ele fala sobre como usar a propaganda para construir marcas e empresas de sucesso. Então ele tem imagens aqui, tem, tipo, vários tipos de empresas, o que só ressaltar em cada empresa, sabe? É muito, muito, muito legal, ainda não comecei a ler também,
mas eu indico pra vocês lerem esse daqui também. Bom, o que eu espero do próximo semestre, né? Eu vou ter aulas muito mais sobre a profissão, que envolvam a profissão, do que aulas teóricas, assim, como eu tive nesse primeiro semestre, que eu tive muita matéria de história, pra dar essa base de conhecimento pra gente. Então eu espero matérias bem mais sobre a profissão. Eu vou ter aula de redação publicitária, eu vou ter aula de criação publicitária, então eu tô muito, muito, muito animada. Eu ainda vou ter algumas matérias pra dar essa base de conhecimento, mas vai ter matérias que são muito mais sobre a profissão mesmo. Então eu tô muito animada, eu espero que seja muito legal, né? Eu espero continuar gostando do curso. Eu tô muito, muito, muito animada, gente, vocês não têm noção. Eu tô louca pra fazer a rematrícula já. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais, que eu sempre tô papeando com vocês por lá. Se você ficou com alguma dúvida sobre o curso, sobre esse primeiro semestre, ou se você quiser conversar comigo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos bater um papo, porque eu sempre respondo todos os comentários aqui do canal. Pelo menos eu tento responder sempre todos. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal, hein? Tchau! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself.